Olá, nesta aula nós vamos estudar alguns conceitos associados a planilhas eletrônicas. Bom, o que a gente chama de planilha eletrônica é um tipo de documento cujos dados que estão contidos nele estão organizados de uma forma matricial. Isso quer dizer que eles estão organizados em linhas e em colunas. E a partir dessa organização matricial, a gente pode associar estes dados com tabelas e fazer uma série de operações matemáticas que são características de matrizes. As planilhas eletrônicas constituem o documento, mas dentro de um mesmo documento de planilha eletrônica, a gente pode ter várias planilhas eletrônicas independentes, como é o caso que a gente está vendo aqui. A gente tem 6 planilhas que são chamadas questão 1.1, 1.2, 1.3 até 1.6. Bom, nós temos a organização matricial que é caracterizada por linhas e colunas. As linhas, elas são numeradas de 1 até o valor que você precisa para caracterizar a sua planilha. Por exemplo, aqui a gente tem até a linha 34 com informações, com dados que compõem essa planilha. E em colunas, a gente não tem as colunas identificadas através de números. A gente tem elas identificadas através de letras. A, B, C, D, E e assim por diante. Você pode usar quantas colunas forem necessárias. Em uma planilha eletrônica, a partir dos dados que a gente coloca nela, a gente pode fazer cálculos. Esses cálculos são de muita utilidade na engenharia. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem uma situação onde a gente está calculando a tensão desse isolamento usando a lei de Newton da viscosidade. E a gente tem cálculos aqui que estão sendo feitos através de fórmulas matemáticas. Essas fórmulas matemáticas fazem uso exatamente dos dados que estão aqui armazenados na planilha. Então, esses cálculos são uns dos elementos principais usados pela engenharia quando a gente trabalha com planilhas eletrônicas. Mas além dos dados, a gente tem outro tipo de recurso que é bastante usado no caso da engenharia, que é a formação de gráficos, como é o caso desse gráfico de linha que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente acopla os dados que estão presentes na planilha com o processamento deles através de fórmulas e que a gente pode construir gráficos através desses valores, a gente então ganha uma grande ferramenta de análise de engenharia que pode ser usada para planejamento e para projeto. Então, a gente, ao longo do curso, vai detalhar como que a gente faz para usar a planilha eletrônica para resolver problemas do dia a dia da engenharia. E assim a gente vai então treinando os recursos que estão disponíveis com esse tipo de documento. Note uma coisa interessante, né? Já adiantando coisas que a gente vai ver mais à frente. A gente tem essa planilha aqui que está sendo feita para resolver um exercício. Nós temos aqui o enunciado do exercício, que consiste de um texto. Nós temos aqui os dados de entrada, que consistem aqui da especificação das variáveis, das unidades e dos valores. Aqui a gente tem os cálculos que são feitos no processamento e aqui nós temos a saída dos resultados. Além disso, a gente tem indicações aqui de expansões desse tipo de exercício. Esse processo que a gente está usando aqui nessa planilha, ele é um processo que é o mesmo processo usado no curso que a gente tem aqui na plataforma Udemy sobre técnicas de solução de exercícios de engenharia. Então, se você tiver curiosidade sobre esse curso, você pode também procurar ele na plataforma. Outra informação importante, as planilhas são muito usadas na engenharia também para armazenar dados de maneira categorizada na forma de uma tabela. Como aqui no caso dessa planilha, que tem uma série de planilhas que fazem respeito a propriedades, algumas propriedades de determinados materiais. Por exemplo, aqui a gente tem uma tabela
com propriedades físicas, propriedades mecânicas e propriedades térmicas do aço. Especificamente aqui no caso dos aços inoxidáveis. Então a gente tem aqui informações sobre a especificação desses aços com relação à norma ABNT, a composição química dele, as propriedades físicas e assim por diante. No caso aqui das madeiras, a gente tem uma tabela aqui semelhante. Então a gente tem organizado aqui o nome da madeira, o nome científico dela, valores de densidade básica, a densidade dela seca, apenas com 10% de umidade, e densidade dela úmida, né? Então a gente tem aqui essas informações para uma grande quantidade de madeiras diferentes. Então é isso. A gente vai agora fazer as atividades e vamos continuar o assunto na próxima aula. É isso aí. Até lá!